E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletrostática que fala sobre campo elétrico, e a questão diz o seguinte: uma partícula de carga Q e massa 10 na menos 6 kg foi colocado num ponto próximo à superfície da Terra, onde existe um campo elétrico uniforme, vertical e ascendente de intensidade E igual a 10 na 5 newtons por coulomb. Aí nós temos o desenho, né, a situação, e a questão continua. Desenho ilustrando ali. Sabendo que a partícula está em equilíbrio, considerando a intensidade da aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da carga Q e seu sinal são respectivamente, então a gente tem que encontrar. Qual é a jogada aqui? A jogada é entender o seguinte: como ela está em equilíbrio, tá? O que significa isso? Significa que a força resultante sobre ela tem que ser zero. Então ela não tem força resultante. Tá, mas é uma questão de campo ou de força? É uma questão de campo que envolve força, na verdade, de força que envolve campo, enfim. Tá relacionando as duas coisas. E quais são as forças que a gente pode associar? Como a questão fala em campo elétrico, tem força elétrica. E como a questão fala em campo gravitacional, no caso gravidade, tem força gravitacional, no caso peso. E como é que as forças ficam organizadas aqui? Ó? O peso, a gente sabe que ele é para baixo em direção à Terra. Se a Terra está para baixo ali no desenho, então o peso é para baixo. O único jeito da força resultante ser zero é se a força elétrica for para cima. E outra, para isso acontecer, a gente tem que ter então que o peso é igual em módulo à força elétrica. Então os módulos dessas forças têm que ser iguais. Apesar dos vetores serem opostos, né? Os valores têm que ser iguais. Então a gente vai partir daqui. Como que eu calculo o peso? Peso é calculado como massa vezes gravidade. E a força elétrica, como é que a gente calcula? Ah, senhor, eu sei, a lei de Coulomb. Mas nesse caso a gente não vai por aí. O que a gente tem que lembrar? Que o campo elétrico ele é uma relação de força por carga. Para quem não lembrava, lembra que a unidade do campo é Newton por Coulomb. Newton é força, Coulomb é carga. Então, força por carga. Botei a unidade de Coulomb ali. E aí, como eu quero associar campo com força, eu vou pegar essa equação, eu vou passar aquele Q multiplicando e vai ficar assim, ó, campo vezes carga é igual a força. E é essa relação que eu vou usar aqui, ó, para conseguir calcular, no caso, botar no lugar aqui, ó, dessa forcinha aqui, ó, para conseguir associar com o campo. Então, força elétrica é o produto do campo elétrico vezes a carga inserida nesse campo. E aí já olha que a gente tem todas as informações, né? A massa nós temos, que é 10 na 6, 10 na menos 6. A gravidade a gente sabe que é 10. O campo a questão me deu como 10 na 5. E a carga é o que eu quero descobrir. Um detalhe, eu vou passar aquele 10 na 5 para o outro lado, então ele está aqui, eu vou passar para o outro lado dividindo. E esse cara aqui eu não vou mexer, tá? Eu vou deixar ele como tá. Por quê? Porque as respostas estão todas em microcoulombs, e aí já fica mais fácil para a gente responder. Então eu vou escrever assim, ó, 10 vezes 10 na menos 6 dividido pelo 10 na 5 igual aqui. Como eu disse, eu não vou mexer no 10 na menos 6 e vou fazer direto essa conta aqui, ó. Como é que fica essa divisão? 10, aquele 10 é a mesma coisa que 10 na 1, né? Não esquece, então repete a base. E a gente vai subtrair o expoente que está em cima, que é 1, mesmo que ele não apareça, pelo expoente que está embaixo. Então vai ficar 1 menos 5. 1 menos 5 é menos 4. E esse é o expoente ali que a gente vai botar. Então vai ficar 10 na menos 4 vezes 10 na menos 6 coulombs. Esse é o valor da carga. Como eu disse, 10 na menos 6 é a mesma coisa que o prefixo micro, que é como as respostas estão escritas ali. Então, na verdade, a carga pode ser escrita como 10 na menos 4 microcoulombs. Esse é o valor da carga que está em equilíbrio ali. Com isso, ó, a gente já achou a parte que eu acho que é a mais difícil, né, que é a parte de cálculo. Olhando as alternativas, podemos riscar já a B e a C. Agora a gente tem que verificar se a carga é positiva ou negativa. E aí a gente pode responder isso de várias maneiras, né? De duas maneiras, na verdade. Uma coisa que é uma regra é que toda carga positiva ela vai estar inserida num campo, né? Que estiver inserida num campo, ela vai receber uma força elétrica
para o mesmo sentido que o campo que ela tiver inserida. Já uma carga negativa é o contrário. Ela recebe uma força elétrica sempre para o sentido oposto ao campo em que ela está inserida. Nesse caso, a gente está vendo que a força e o campo são para o mesmo lado, né? A força é para cima e o campo é para cima. E aí isso já indica para a gente que essa carga tem que ser positiva. E aí já dá para ir na resposta D como resposta certa. Mas uma outra maneira de chegar nessa conclusão é entender o seguinte. Essa carga ela tem que ser repelida para cima ou ser atraída para cima. E o campo é uniforme. Um campo uniforme, ele basicamente tem que ter ali uma associação de carga em cima e embaixo. Então como é que fica aí mais ou menos? Ó? Aqui embaixo tem que ter uma carga e aqui em cima uma outra carga criando esse campo. Se esse campo tem orientação para cima, como na figura, quer dizer que ele sai de baixo e entra em cima. Lembra que a carga ela gera um campo vetorial de acordo com o sinal. Toda carga positiva o campo tem que sair dela e toda carga negativa o campo tem que entrar. Então, como a gente está vendo que o campo é para cima, a gente só tem uma configuração. Embaixo tem que ser positivo e em cima negativo. E aí, com isso a gente consegue concluir o que? Se a gota, se a partícula ali, na verdade, ela fosse negativa, ela seria atraída para baixo e repelida para baixo. Se ela for positiva, ela vai ser atraída para cima e repelida para cima, que é o que a gente deduziu lá no início da questão. Então, o único jeito dessa partícula ir para cima, com um campo vetorial para cima, é ela sendo positiva. Resposta certa, alternativa D. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.